teria sido feito. Oremos. Poderoso Deus, em Tua presença que estamos, pedimos a Ti que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Eu me coloco, Senhor, à Tua disposição, me importando que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Nos dê fáceis exemplos, meu Pai, de entendimento da Tua palavra, ao qual, meu Deus, nos alcançará misericórdia, graça e poder nesta manhã, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então, como eu estava falando, hoje a pregação ela vai ser mais textual. A pregação ela vai ser mais textual ou até mesmo temática. E eu quero iniciar, perguntando aos queridos irmãos, você sabe a diferença entre esses 4 evangelhos? Você sabe por que foi escrito 4 evangelhos e o foco de cada evangelho? De repente nós lemos, de repente nós passamos por eles e a gente muitas vezes não entende ou não se atenta a isso. Mas, entre os 4 evangelhos, 3 são bem parecidos. É o que se chama evangelhos sinóticos, ok? Mateus, Marcos e Lucas. E por que sinóticos? Porque tem a mesma ótica. Está falando a respeito de um Jesus. Porém, eles se distinguem em algumas coisas. A que público eles estão sendo direcionados? Existem públicos direcionados nesses 4 evangelhos. O evangelho de Mateus e Marcos, eles não se organizaram com relação à cronologia. O único que é fiel em fatos cronológicos históricos, uma sequência certa, é o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas. Mas esses 3, eles são a mesma ótica, por isso que são sinóticos, mas eles se diferenciam no quê? O Evangelho de Mateus, esse primeiro, escrito por volta do ano 45 a 55, assim como o de Marcos também está dentro disso. Não se sabe qual foi o deles o primeiro, alguns falam que foi Marcos, outros falam que é Mateus, mas isso não importa agora. Mas o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para judeus. Para que os judeus, eles vinham a crer, a entender e a saber que Jesus era o Messias, o filho de Davi. O filho de Davi, que descende lá de Abraão. Então, é um evangelho todo escrito e é direcionado, tudo que é usado é uma linguagem judaica. Existem muitas profecias, Mateus coloca muitos versículos, muitos textos do Antigo Testamento. Para quê? O propósito? Jesus, olha só, Jesus Cristo, filho de Davi, o rei dos reis. Ele como rei de Israel, rei de todos. Ok? O evangelho de Mateus, de Marcos, no caso, ele já é um pouco diferente. Ele foi escrito e o grego, ele foi escrito um grego mais assim, bem pobre. Tipo, sabe, sabe quando a gente fala Nihongo? Sabe, Nihongo, sabe, é a pessoa que não fala bem Nihongo, como eu. Ou, por exemplo, se eu vou chegar e vou traduzir algo em inglês, e aí, como eu não sei inglês, não tenho muita habilidade com inglês, então, às vezes, inverte as ordens, Sabe aquela... Você fala, esse cara está se esforçando, mas ele não sabe muito bem inglês. Esse cara está se esforçando, mas ele não sabe muito bem ou japonês. Então, o Evangelho de Marcos é um evangelho bem rápido, Ele existe, um grego, e bem... Porque o grego koiné, ele é popular, mas, vamos dizer assim, ele não é muito... Vou usar a palavra culto, mas ele tinha um interesse. Assim, Mateus tinha um interesse dos judeus, Marcos tinha o interesse de mostrar um Jesus, o servo sofredor, mas porém poderoso. A gente vê um Jesus que ali é de início ao fim, realizando milagre, fazendo uma coisa, ele está ali, ele está lá, aquela coisa toda. Pode ver, é poder sobre poder, poder sobre poder nesse homem.
Por quê? É um evangelho escrito para aqueles que eram amantes do poder. E quem são esses? Os romanos. Os romanos, né, era como poder, sabe, dinâmica, algo, sabe, aquele dinamismo. E por isso que é um evangelho assim, poder para lá, é milagre para lá, milagre para cá. E é um evangelho escrito para os romanos. E aí vem o Lucas, que é um evangelho para chegar e ensinar. E ele é bem histórico, ele bem investigativo, fato após fato, mas logo de cara a gente sabe para quem Lucas está escrevendo. Lucas está escrevendo para o público grego. O público grego que tinha muita influência do platonismo, neoplatonismo, onde, por exemplo, a matéria ela não presta. E Lucas, né, no Evangelho, ele vem mostrando um Jesus, um homem, não com a ênfase no poder, como Marcos quer mostrar, né, aos romanos, não com a ênfase, né, como o rei de Israel, como Mateus quer mostrar para os judeus, mas para os gregos, né, que com o platonismo, que a carne ou a matéria, ela não prestava, ele mostra um Jesus, um homem reto, um homem correto, né, perfeito, eticamente, perfeito moralmente. Então, todos esses três falam desse Jesus. Jesus como um homem com as suas finalidades, qualidades. Mas João é diferente de tudo. João é totalmente diferente. João, né, só para lembrar, né, entre o ano 59 e 61 que foi escrito, né, Lucas. Mas João ele foi escrito por volta de 80 a 100, vamos colocar uma média nos anos 90. E João não está querendo falar de Jesus homem. O tema, a temática de João é ensinar, é revelar Jesus como Deus. Jesus é Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. É mais profundo. Um evangelho que mostra diálogos, e Jesus sempre falando, eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho. Eu sou. E bem sabemos que o eu sou quem é? É Deus. E João, no Evangelho, ele passa a apontar, sinalizar, e ele usa, pode ver que ele não existe muitos milagres, e nele nem chama de milagres. Ele chama de sinais. Por que sinais? Porque um sinal aponta para alguma coisa. O sinal aponta para algo. O sinal aponta para um lugar. E nesse evangelho, ele tem 7 sinais, ele aponta 7 sinais. E esses sinais, né, o fim dele não é o milagre em si, mas quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus. Amém, irmãos? Nós vamos estar nessa jornada, pelo menos 7 domingos, são 7 sinais aqui à frente. Daqui para frente, para inculcarmos Jesus como o nosso Deus, ou Jesus como Deus. Jesus não é um profeta, Jesus não é um líder político, Jesus não era, né, um milagreiro. Jesus, Deus, o verbo que se fez carne, né, a palavra que se fez carne, o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus esteve entre nós. Amém, meus irmãos?
E vamos lá no primeiro sinal do Senhor, e é lá em João 2. Eu quero ler o versículo 9, e eu só vou dar uma pincelada a respeito, para que nos próximos cultos a gente vai falar mais exclusivamente de cada ponto desse. E João 2, versículo 9 diz assim: quando o mestre-sala provou da água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardastes o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus princípio aos seus sinais. Pode ver que João não usa a palavra milagres. Sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Podemos ver aqui realmente, João, o propósito do Evangelho é mostrar Jesus como Deus, e existem sinais que vão identificá-lo como Deus. E como um Deus ao qual, nesse sinal, ele transformou a matéria. Ele transformou a água em um vinho. Ele transformou algo, em um outro elemento. O ser humano, ele sempre busca e quer se transformar, algo em outro elemento. Na alquimia, a transformação de matérias em ouro, sempre houve essa obsessão, mas nunca conseguiram. Mas aqui a gente vê, somente Deus é capaz disso. Somente Deus tem poder para isso. E assim foi feito nesse casamento. Não tinha vinho nesse casamento. Vamos assim, e o vinho para a cultura judaica é alegria. E Jesus transforma, ele não faz nada, nenhum tipo de espetáculo, mas a conclusão é, ele transforma aquela matéria, água, em vinho. Ele não está próximo daquelas talhas, ao qual foram colocadas a água, aqueles homens somente obedeceram, mas o Senhor, o nosso Senhor, a palavra de Deus nos aponta neste momento que Ele era Deus, poderoso para transformar a matéria. Somente Deus é poderoso para isso. Esse sinal aponta para Jesus como aquele que traz o quê? E aí vem a abundância de alegria. Aponta para o quê? Abundâncias espirituais. Substituindo os antigos elementos cerimoniais da lei. A nova aliança. A nova aliança. Irmãos, a alegria de que hoje nós temos paz com Deus. A alegria que nós éramos inimigos de Deus, estávamos destinados à condenação. Hoje temos paz com Ele e devemos descansar em sua paz. Alegria. Fez uma transformação. No quê? A gente pode até apontar para um último sinal, mas aqui, mortos em seus delitos e pecados. E Ele deu o quê? Vida. Água em vinho. Morte em vida. A tristeza de ser inimigo, de estar caminhando para a condenação. Para a alegria da salvação, da redenção e da glória. Somente Deus é capaz disso. Nenhum homem é capaz disso. Por isso que, para alcançarmos o Senhor, não é através dos nossos êxitos, não é através dos nossos esforços pessoais, mas é o Senhor que nos alcançou. É o Senhor que chegou naquele casamento. É o Senhor que realizou aquele sinal. É o Senhor que nos alcançou. E te deu alegria, irmão. E te deu alegria. Para de murmurar. Para de reclamar. Para de questionar. Para de duvidar.
Alegre-se no Senhor. Alegre-se, Senhor. Nós declaramos que Ele tem o comando da nossa vida. Nós declaramos que Ele tem o controle de todas as coisas. Nós declaramos que nós somos comprados pelo sangue dEle. E por que nós nos alegramos na salvação? Por que nós nos alegramos, né, nessa promessa da nossa restauração, da ressurreição? Cristo nos oferece um relacionamento com Deus, irmãos, baseado na graça, que supera as formas externas de religião. Eu citei o texto, né? Não citei o texto, mas falei a respeito de uma passagem em Zacarias, que Deus tira esse texto aqui, Ele coloca no fogo para provar. Irmãos, o nosso acesso a Deus, ele é livre, graças ao Senhor. É como se não tiver o Senhor, se o Senhor não estiver entre nós e Deus, irmãos, nós somos consumidos. Ele, Cristo, é a nossa, vamos dizer assim, é como se fosse um campo, né, como fosse um escudo, em meio à presença de Deus, aonde qualquer pecado, irmãos, olha só, qualquer pecado, o pecador é fulminado. Qualquer pecado. É como se estivéssemos na presença do Senhor, mas não estivéssemos assim, o Robson de peito aberto. Não, Cristo está à minha frente, Cristo está à sua frente. É como se, por exemplo, uma ilustração, se eu fizesse assim, você é pecador, falho ainda, diante de Deus, diante do Pai, eu sou fulminado, eu sou morto, naquele instante. Mas Ele nos leva, Ele é o nosso intercessor, é o nosso representante. Lembre-se disso. Deus, Cristo, trouxe alegria à nossa vida. Se nós podemos chegar a Deus, é graças a Ele. A esse Deus que transforma a matéria. Cristo nos oferece esse relacionamento em Deus, baseado em sua graça. Vá no versículo 4, capítulo 4 agora. O próximo sinal. E o próximo sinal se dá, né, com o filho de um soldado, de um oficial. E é um sinal que aponta, que mostra, João está convencendo, ou buscando convencer os seus leitores, mas principalmente os seus ouvintes, porque essas cartas, né, o Evangelho, todos esses livros eram lidos nas igrejas. Então, que Cristo não era um homem somente, 100% homem, mas Ele era 100% Deus, era um Deus aqui na terra encarnado. E aqui no capítulo 4, versículo 46, a partir do 46, mas nós vamos ler o versículo 50. Diz assim: assegurou-lhe Jesus, pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Aqui João ele está sinalizando, está apontando como Cristo, ele tendo poder sobre qualquer distância e qualquer doença. A sua única palavra. Este homem vai ao encontro do Senhor. Esse homem, esse oficial, ele chega ao Senhor e fala e relata a respeito do seu filho. Seu filho que estava doente. E o local era muito longe. E o Senhor aqui, Ele assegura ao coração deste homem, falando, assegurou-lhe Jesus, versículo 50, pode seguir, pode ir embora, porque o teu filho vive. O teu filho vive. Deus, né, independente de distância, independente do que aquele garoto estava passando, a doença ao qual havia alcançado a vida dele.
Deus poderoso para curar, para nos curar conforme a sua vontade. E só precisou o quê? Uma palavra dele. Não precisou fazer um rito, não precisou, de uma água ungida, não precisou, de um azeite, não precisou de uma varinha de condão, não precisou de uma vassoura, de uma caneta, não precisou de um pedaço de pano, não precisou nada disso. É graça de Deus. Foi uma só palavra. Esse homem, ele creu, esse homem seguiu viagem. E a notícia depois, no meio dessa viagem, de volta, é que seus conservos chegam e falam o quê? Ele foi curado, teu filho foi curado. Seus servos chegam, ele foi curado. Só basta uma palavra dele. É o sinal que ele é o nosso Deus. É o sinal que a gente deve confiar nele. A palavra de Cristo tem poder absoluto e não está limitada a espaço e tempo. Nós oramos, nós intercedemos neste momento aqui. De repente você mora no Japão e está intercedendo por alguém lá no Brasil. Cabe a nós intercedermos. Cabe a nós orarmos. Deixarmos nas mãos do Senhor. Porque nós confiamos que a distância, o tempo, isso não são barreiras para Cristo, que é Deus. Para Cristo, que é o nosso Senhor. Podemos confirmar, confiar que Jesus, mesmo quando não vemos sinais imediatos, porque esse homem não viu sinal. Jesus falou, siga, teu filho vive. Ele não viu o sinal. Ele não viu o milagre com seus olhos. Então nos assegura que o quê? Mesmo não vendo sinais imediatos, temos que crer que a sua palavra, ela é suficiente para as nossas vidas. Nós apresentamos a nossa vida, nós apresentamos as nossas causas. Só que o problema, a nossa ansiedade, eu volto à nossa ansiedade, e principalmente a gente quer tudo para ontem. A gente quer ver a coisa acontecer, a gente quer ver, não é assim, irmãos. A gente tem que confiar, a gente tem que acreditar, a gente tem que descansar. A palavra dele é suficiente. Ele é poderoso para realizar qualquer coisa. E outra coisa, ele falou que tudo que nós pedirmos em seu nome, tudo que nós pedirmos em seu nome, portanto, aí tem a continuação, para que o Pai seja glorificado nele. Sim, tudo que nós pedirmos que glorifique o Pai, ele tem prazer de responder. Só basta uma palavra dele. Cabe a nós confiarmos no Senhor. Cabe a nós sermos que neste homem, que chegou e confiou naquela palavra, segue, o teu filho vive. João 5, irmãos, por favor. Então nós vimos, Jesus como o Deus provedor da nova aliança, Jesus no casamento, Jesus como o Deus ao qual transforma a matéria. E também João aponta Jesus como Deus com poder sobre qualquer distância e qualquer doença. E também aqui no João 5, eu quero ler o versículo 6. E aqui fala sobre a cura de um homem que há 38 anos, ele estava enfermo, ele estava aleijado, e ele estava na beira de um tanque, num local em Jerusalém, um tanque de Betesda, e a cultura popular dizia que vinha um anjo, e esse anjo, num determinado tempo, ninguém sabia, ele ia lá, mexia a água se movia, e aquele que primeiramente chegasse lá, ele seria curado, ele seria transformado, assim dizia a cultura. A religião, vamos colocar como religião também. Mas, de forma surpreendente, de forma graciosa, Jesus vai àquele local. E ele vai de encontro àquele homem
aleijado. E no versículo 6 diz assim: quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. João aqui, ele descreve esse sinal que aponta a Cristo como um Deus, que está acima de qualquer religião, de qualquer religiosidade. Porque a religião em si, de uma forma geral, ela ensina aos seus fiéis que eles devem realizar algo para alcançar uma graça de Deus. Não é verdade? Não é verdade, irmãos? Você deve fazer isso, aí você vai alcançar a Deus. Você deve isso, fazer aquilo outro, e vai alcançar uma graça do Senhor. Esse homem também. Esse homem estava iludido por isso. Esse homem, ele confiava e acreditava nisso. No quê? Pelo esforço dele. Pelo esforço dele, ele alcançaria uma graça de Deus. Mas ele via a realidade. Porque pelos os nossos esforços, irmãos, por qualquer coisa que a gente possa fazer, a gente não alcança alguma graça de Deus. O que eu quero dizer? Não adianta a gente chegar e entrar em maratonas, né, se sacrificar, fazer atos proféticos, isso e aquilo outro. Isso não nos leva mais próximos do Senhor. Isso não faz com que a mão de Deus, né, se mova a nosso favor. Não adianta eu chegar e ir a um culto e eu tenho que ir 7 cultos, realizar aquilo para receber uma graça de Deus. Não é assim. Este homem, ele estava frustrado porque ele pensava dessa forma. De repente você já se frustrou muito na sua caminhada cristã porque você pensava dessa forma. Porque você deveria fazer algo para alcançar algo de Deus. Você deveria realizar alguma coisa para que Deus chegasse e movesse ao teu favor. Que Deus fosse como um supermercado, uma prateleira de supermercado espiritual, ao qual você precisa de alguma coisa, então você vai até ali, você realiza alguma coisa e tem merecimento, você tem um mérito de receber esse negócio para você, essa bênção para você. Esse homem, ele pensava assim, como muitos de nós já pensamos assim, como eu já pensei assim. Eu tenho que realizar, eu tenho que fazer, eu tenho que me submeter, para que Deus venha se agradar e me abençoar. Eu tenho que fazer uma caminhada, vamos colocar muitos, subir escadas de joelho, fazer procissões. Eu vou fazer 50 dias, 40 dias de jejum. Porque eu tenho que ler, se você ler a Bíblia, em um ano, você vai receber uma bênção do Senhor. Espera aí. Ler Bíblia, irmãos, é mais do que obrigação, gente. Espera aí. É porque se você orar desse jeito, se você orar daquele jeito, orar. Se você for no monte orar, Deus vai ouvir as suas orações. Agora, é engraçado, a gente não vê nenhum crente hoje lá no alto do Everest. Não é verdade? A gente não vê nenhum crente hoje, nesse momento, lá no Fuji. Não é verdade? Porque o monte é tão assim especial. Aonde isso está na Bíblia, primeiramente? Aonde está dizendo que oração no monte é mais especial do que uma oração lá na sua casa? Você com o coração aquebrantado. Você acreditando que está falando com o Senhor. Não é verdade, irmãos? Porque o Senhor, Ele falou, entra no teu quarto, está mostrando o quê? Intimidade. Seja sincero comigo. Não está falando de local. Mas a religião e a religiosidade nos dá regras.
para alcançarmos algo de Deus. Alcançarmos. Ou, por exemplo, até mesmo alcançarmos a salvação. Você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. E quando chegar no dia do Senhor, no último momento, você chegar e dar um vacilo. Eu pensava assim, espera aí, buscar ser justo até o final, fazer tudo certinho, mas como eu vou conseguir? E não, nesse último momento, né, vamos dizer assim, eu estou ali, e de repente eu fui levado pelo pecado, Jesus me tomou, ou de repente é a volta do Senhor, não sei. E aí? Perdi? É como dizer, perdi a salvação? Opa! Não é graça. É graça. É o que eu comentei. Jesus está à nossa frente, diante de Deus. Porque se Ele não estivesse à nossa frente, devido aos nossos pecados, a nossa natureza terrena, nós seríamos fulminados, queimados, destruídos, mortos, no mesmo instante, diante do Pai. Deus, Cristo, está acima de qualquer religião. Não existe nada que a gente possa fazer que chegue, que nos leve mais rapidamente. Mas o que a gente deve ter como é crer e obedecê-lo. Crer e obedecê-lo. Mas atos, coisas que nós venhamos a fazer, de repente muitos estão como esse homem, há 38 anos, ou há mais anos, esperando algo do Senhor, se esforçando, tentando, com a sua força, ao invés de descansar em Deus, e até buscar entender, e de repente isso ao qual quer, não está na vontade de Deus. Não é isso que Deus quer para a minha vida. Porque o que Ele quer para a minha vida, neste momento, Ele vai chegar, como chegou esse homem. Você quer ser curado? Levanta e anda. Você não precisa fazer isso para alcançar a minha graça. Graça gratuitamente. Amém? Devemos depender de Cristo, que nos alcança em nossas fraquezas e nos concede vida nova. O apóstolo Paulo, quando estou fraco, estou forte. Quando estou totalmente dependente do Senhor, eu jogo, usar essa ilustração, eu jogo as minhas armas humanas no chão. As deixo para me revestir das armas dele, para estar totalmente dependente dele, para a glória dele. João 6, versículo 1, irmãos, que é o próximo sinal. Então, estão entendendo, meus queridos? É uma grande pincelada, mas Cristo, como Deus ao qual transforma a matéria, Cristo como Deus que não existem distâncias ou problemas, Cristo como Deus que está acima de qualquer religião ou atos religiosos. Eu entendo que os irmãos devem entender o que eu estou falando. E João 6, Cristo, o pão da vida. João 6, eu quero ler com os irmãos o versículo 10. Então disse Jesus: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim, assentaram-se os homens, e o número era quase de 5.000. Jesus pegou os pães, e tendo dado graças, o repartiu entre os discípulos, para que os que estavam assentados, e da mesma maneira
se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Versículo 14. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus, o pão da vida. Jesus, ele alimenta 5.000 homens, em um lugar, em um momento ao qual não havia condições físicas para isso. Um dos discípulos falou que não tinha dinheiro. É bom abrir a porta, por causa do cheiro. Um dos discípulos falou que não havia dinheiro. Ele estava testando seus discípulos, né? Então, eles não sabiam o que fazer. 5.000 homens. 5.000 homens e Jesus se propôs a alimentá-los. E aqui, né, esse sinal está apontando Jesus como o pão da vida. O verdadeiro pão do céu. O maná que descia do céu, que alimentou o povo de Deus no deserto por 40 anos. Que apontava a quem? A Cristo. O maná apontava a Cristo. O maná era a sombra de Cristo. O pão que desceu dos céus. O pão que satisfaz o quê? A fome espiritual do ser humano. Cristo, Deus, é o pão que desceu do céu, que satisfaz a fome espiritual do ser humano. Assim como o maná por 40 anos saciou a fome do povo de Deus no deserto, quando o povo de Deus entrou na terra prometida, o maná continuou a cair, irmãos? Não. Quando eles entraram na terra prometida, o maná cessou. Essa fome espiritual de Deus, essa fome espiritual que nós temos desde lá do Éden, essa falta de Deus que o ser humano, ele clama, ele grita, ele deseja a redenção. Todo ser humano, ele deseja a redenção. E essa fome, esse desejo pela redenção, essa fome, esse desejo para saciar, né? Esse desejo para saciar a sua fome espiritual, é somente Cristo que faz isso. É somente Deus que faz isso. Assim como o maná, ele cessou quando o povo entrou na terra prometida, assim essa fome, ela vai ser totalmente cessada quando estivermos com Ele na eternidade. Como estivermos com Ele nos céus. Como estivermos com Ele quando nós formos restaurados, ressuscitados para a glória dEle. Nós temos essa fome, nós temos essa sede de Deus. E é somente Ele, somente a Sua palavra tem poder, é capaz de suprir todas essas necessidades espirituais que nós temos. Mas, infelizmente, muitos vão buscar alimento em outro lugar. Esse outro lugar, estou falando, de repente, de literaturas que não são de Deus. Irmãos, a Bíblia nos satisfaz. A palavra de Deus nos satisfaz. Nós podemos ter recursos literários para chegar a nos ajudar a conhecermos, entendermos mais, até mesmo ouvirmos até certos testemunhos, mas aquilo ali não é a regra de fé nossa. Até mesmo experiências que pessoas tiveram, experiências, elas são para aquela pessoa. Não é para você. Mas essa fome nossa, a fome que esses 5.000 homens estavam ali, está falando de homens, imagina mulheres e crianças, era muito mais. Ela foi saciada, como aqui está falando, e quando, no 12, quando estavam fartos. Fartos. A palavra de Deus sacia, a palavra de Deus traz satisfação a nós, realização a nós. Sabe por que um crente
Um crente, de repente, ele não está se sentindo farto, porque ele não está se sentindo confortável, ou melhor, nem a palavra é confortável, mas saciado. Porque a palavra de Deus está muito longe dele. Ele, de repente, só tem aberto ela no domingo. Ou, de repente, nem aberto. Mas como, meus irmãos, como a gente pode ter essa fome saciada? Se existe esse meio de graça que Deus nos deu e a gente não está usando ele. Como a gente vai estar satisfeito, tranquilo, em paz? Novamente falo, Deus nos deu esse meio de graça para quê? Para ficar guardado. Deus nos deu esse meio de graça para quê? Para abrir como se fosse uma loteria, né? Algo assim, vou ver o que Deus tem para mim hoje. Pá! Opa! Então concluiu Davi. Como? Aí sabe o que acontece? Fraqueza. Fraqueza, gente. Você não precisa de pão, ou melhor, você não precisa de comida. Porque se você não comer, primeiramente ele fica nervoso, eu fico nervoso. Né? E se não comer, eu vou enfraquecendo. Né? Está entendendo? Assim como eu preciso de comida, o meu ser espiritual, né? O meu ser, a nova criatura, a natureza, né, cristã dentro de mim, ela precisa de alimento. E Deus deixou esse meio de graça que fortalece os cristãos, os crentes. A palavra dele, ele é o pão da vida. A palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne. Mas a gente deixa ele parado, a gente deixa ele esquecido. E aí, de repente, em determinados momentos da nossa vida, é porque eu estou desanimado, é porque eu estou isso, eu estou aquilo. É lógico, gente. Se nós não estamos nos alimentando do pão da vida. Apenas em Cristo encontramos a satisfação plena. Ele é suficiente para todas as nossas necessidades. Né, até mesmo, né, usando essa ilustração, esse entendimento, um soldado, para sobreviver numa guerra, ele precisa de quê, irmãos? Pastor, não ir para a guerra, né? Fugir. Não. Precisa de algo para se defender, não é verdade? Uma arma. Ai, meu querido, cadê tua arma? Tua arma espiritual. Não é verdade? Como muitas outras coisas mais, que precisamos para determinadas coisas. Assim nós, como crentes, nós precisamos nos alimentar do pão da vida, a palavra de Deus. Jesus é o pão da vida. Nós temos esse meio de graça maravilhoso para nos alimentar. Mas muitas vezes não estamos nos alimentando. Vá lá agora em João 6, né? Em João 6, nós estamos em João 6, mas eu quero ler com os irmãos o versículo 18. É o segundo sinal do Senhor. Então, Jesus é o pão da vida. Jesus é a providência da nova aliança, ou aquele que altera também, né, a matéria. Jesus é Deus ao qual não existe distância, não existe enfermidade que possa detê-lo. Jesus também, ele é aquele Deus que está acima de qualquer ato de religiosidade. E em João 6, e nós vamos ler o versículo 18, o mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus se aproximando do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Mas ele os tranquilizou, dizendo: Sou eu,
não temais. Então eles de boa vontade o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiram. Jesus aqui, né, nessa passagem, mostra ele, né, andando sobre as águas. Andando sobre as águas. É o Senhor da criação. E nesse texto aqui, em João, pode ver que não fala a respeito de Pedro. Algo parecido em outro no texto dos evangelhos que Pedro, porque o foco aqui não é o homem, mas sim aquele que é poderoso e tem domínio sobre toda a criação. Ele é Senhor de toda a criação. Esse sinal revela o poder de Deus soberano em Jesus sobre a criação e a sua presença que traz o quê? E aí, com relação aos discípulos que estavam no barco e se amedrontaram, que traz paz, a paz de Deus em meio às tribulações. Deus, ele está, né, tem domínio sobre toda a criação, pois todas as coisas foram feitas por Ele, através dEle e para Ele. Esse é o Senhor Jesus, ao qual em Colossenses fala que Ele sustenta tudo isso, é sustentado por Ele. E nisso Ele também traz paz. Essa paz que é oferecida. Mas agora não estou falando da paz com Deus, mas é a paz nele, em meio a toda a tribulação. Portanto, irmãos, há algo muito interessante aqui. Esses discípulos, eles foram alcançados e tiveram essa paz. Por quê? Porque eles receberam o Senhor no barco. Não estou falando de salvação, mas estou falando de muitas vezes crentes. Pessoas, sim, vou colocar como alcançados pela graça de Deus. Portanto, existem meios de graça, esses meios de graça são rejeitados. E rejeitando os meios de graça, irmãos, nós estamos rejeitando esse Deus. E aí existem momentos difíceis na vida, que Deus nos permite passar, para nos provar como ouro, como prata. E aí, ao invés de buscarmos a Ele, ao invés de chegarmos e abrirmos a nossa vida a Ele, ao invés de abrirmos o nosso coração a Ele, nós fechamos as portas para Ele e buscamos solução em outras coisas. Ele é o único que traz paz em meio às tribulações, porque Ele tem domínio sobre toda a criação. Podemos confiar em Cristo, que é poderoso para nos salvar e nos sustentar. Ele te salvou, Ele me salvou. A graça irresistível dele nos alcançou. Mas a vida não acabou aí. Existem momentos difíceis. Volto novamente a colocar o texto de Zacarias. Ele nos coloca no fogo. Para quê? Para que nós venhamos reconhecer a nossa pequenez. Para que a gente venha reconhecer o quanto nós precisamos dele. E devemos buscá-lo. E assim permitir que ele entre em nossa vida. Que ele chega, pode entrar, Senhor. Pois a palavra de Deus fala que ele está à porta e bate. Aquele que ouvir, ele entrará e ceará com este. É em meio às tribulações, em meio às dificuldades. E aí eu coloco até mesmo e acentuo em meio aos momentos alegres e conquistas nossas. Porque nesses momentos a gente esquece dele também. A gente fecha a porta e fala assim, Jesus, agora não precisa entrar não. Quando eu precisar, eu vou abrir a porta e vou te chamar. Que é isso? Que é isso? Mas aqui Jesus andando sobre as águas mostra Deus que tem poder sobre toda a criação. Ele sustenta tudo. E Ele nos traz tranquilidade nos momentos mais difíceis. Desde que, como aqui ele chegou e falou, né, no versículo 21, então eles de boa vontade, o receberam no barco. Porque tem muita gente que se deixou o seu coração endurecido. Ao invés de se quebrar diante de Deus, a pessoa vai se endurecendo mais e mais. E a dureza, pode ver, pode causar rachaduras muito profundas. Aí eu levo para um termo técnico, né? Quanto mais duro o material,
ele é mais frágil. Não é? Uma têmpera, por exemplo. Você pega um aço, e esse aço, né, tem um grau de carbono ali e tal, ele é mais maleável. Mas você vai temperar, você vai aumentar o grau de carbono. E o que vai acontecer? Esse material vai ficar mais duro, não é verdade? Aí você vai tentar usinar esse material, se não usar as ferramentas certas, ele vai quê? Quebrar. Olha só, mais duro, portanto, é mais frágil. Comparado com o material que a gente está usando, né? É o exemplo que eu dou, como um aço. João 9, irmãos. João 9 é o penúltimo sinal que João aponta. E João 9, João está aqui declarando e ensinando aos seus ouvintes e aos seus leitores que Jesus, Deus, é a luz do mundo. É a luz do mundo. E o fato acontece, né, com um homem que era cego e cego de nascença. Versículo 5 para nós lermos. Durante o tempo em que estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Olha só a declaração do Senhor. Como Deus. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou. Olha, o eu sou. Estão vendo o eu sou? O eu sou é somente Deus. Eu sou a luz do mundo. 6. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão, fez barro com a saliva, em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura, e ordenou-lhe ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus, eu sou a luz do mundo. Jesus cura esse cego. Curou por quê? Porque passou lama nos olhos? Foi a lama, o cuspe do Senhor? Não, irmãos. Não. Sabe por que esse cego foi curado? Porque ele obedeceu. Porque ele poderia estar com aquela lã e falar assim: agora eu tenho que me lavar, vou embora. Ia continuar cego. Porque ele obedeceu a Deus, obedeceu a palavra do Senhor, né? Obedeceu, se curvou diante do Senhor. Esse milagre aponta para Jesus como uma luz que ilumina a nossa escuridão espiritual. Aquele homem era cego de nascença. Nós estávamos nas trevas e a luz nos alcançou. Nós éramos cegos e hoje nós enxergamos. Né? Nós podemos apontar e trazer a ilustração de Paulo, o apóstolo Paulo, que estava cego. Cego. E Jesus traz a luz para ele. Né? Cristo, né? Devemos buscar a luz de Cristo para enxergarmos a realidade de Deus e o nosso próprio pecado. Se nós estivermos em trevas, se o nosso coração estiver em trevas, a gente não vai enxergar nada. E principalmente aonde estão os nossos pecados. Principalmente em que nós estamos pecando. Principalmente, né, aonde estão os nossos erros. Não é verdade, irmãos? No escuro, você vai saber fazer alguma coisa? É lógico que não. Você vai, né, saber de alguma coisa, enxergar alguma coisa? Não. A gente precisa de luz. A gente precisa de luz. E Cristo é a luz, a palavra de Deus é a luz, que vem e nos confronta, que é o iluminar da palavra de Deus, ao qual nós reconhecemos os nossos pecados. Para quê? Para nos culparmos? Não, para irmos a Ele e pedirmos perdão. Ele é a luz do mundo, Ele que abre as nossas vistas, Ele que faz com que a gente venha se autoanalisar, convencidos pelo Espírito Santo. E tudo isso para a glória humana? Não, tudo isso para a glória de Deus. E finalizando, irmãos, João 11, que é o último sinal. Cristo é a luz do mundo. Cristo nos trouxe luz. A palavra de Deus
ela vem nos confrontar, iluminar a nossa vida para que a gente venha enxergar as nossas dificuldades, os nossos pecados, os nossos erros. Aí sim, aí cabe a nós fazermos ou não. Né? Irmos ao Senhor e pedir perdão ou não, a decisão é nossa. Em viver na escuridão, em viver nas trevas do nosso coração, ou chegarmos e irmos para a luz. Mas também, Cristo é a luz do mundo, é o pão da vida, Ele está sobre toda a criação e Ele sustenta tudo nele. Mas também Cristo é a ressurreição e a vida. Deus, que é a ressurreição e a vida, é onde as nossas vidas estão apontando. E no versículo 43 do capítulo 11 diz assim: e tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho, e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-lhes: retirai as faixas dele e deixai-o ir. Esse milagre é o ponto culminante dos sinais do Senhor. Que João, demonstrando o quê? Que Jesus tem poder sobre a morte e concede vida eterna aos que creem nele. Ele tem poder sobre a morte, ele nos tirou, né, da morte. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e ele nos deu vida. E essa vida, irmãos, é a vida eterna. Todo aquele que crer nele, ele é a ressurreição, ele é a vida. Em Cristo temos a esperança da ressurreição e da vida eterna. É onde a nossa alegria, a nossa confiança, em meio a este mundo. Porque, irmãos, o mundo nos persegue, o diabo nos persegue. Sim, é uma realidade, porque estamos indo contra o curso deste mundo. Então não tem como nós termos paz com o mundo, se esse mundo não teve paz com o nosso Senhor, que é o nosso Senhor, o nosso Mestre. Não tem como nós nos sentirmos, né, tranquilos com o mundo, com o diabo, se todos esses são inimigos dele e são nossos inimigos. E aí, em meio a tudo isso, nós temos que ter a viva esperança. A esperança do quê? Da ressurreição. Porque nós estaremos em pouco tempo. E volto novamente a falar e afirmo isso: em pouco tempo. Não mais nesse mundo ao qual está dominado pelo pecado. Mas um mundo onde não existe mais pecado. Não mais em um corpo que está destinado à morte, que é o salário do pecado, que tem ainda uma natureza terrena, pecaminosa dentro da gente. Mas uma ressurreição. A ressurreição aonde haverá um corpo glorioso, aonde não teremos mais a presença do pecado. Tudo para a glória e para a honra do nosso Deus. Em Cristo temos a esperança da ressurreição. Em Cristo temos a esperança da vida eterna. E devemos viver com confiança nele. Esse último sinal, João está apontando Deus, Cristo como Deus, que é a ressurreição e a vida de todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venhamos confiar nele. Que venhamos ter a nossa ótica, a nossa cosmovisão diante de Deus, diante de Cristo, como um Deus, como o nosso Deus, o único Deus. E a gente não vem enxergar Cristo como um amiguinho. A gente não vem enxergar Cristo e pensar que Cristo é como alguém que está disposto a realizar todos os nossos desejos. É como se pegasse, né, um sininho e tocasse aqui: vem, eu estou precisando disso, meu Senhor. O Senhor é tão bonitinho. Não. Cristo é Deus, irmãos. Nós estamos aqui por causa dele, por causa de Deus. Deus.
não é um homem. É Deus que nos deu vida. Nós nos reunimos todos os domingos para isso, para cultuarmos Deus. E como Ele falou lá no deserto para o seu povo: eu sou o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não farás, não terás nenhum outro Deus diante de ti. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em tua presença aqui estamos, Senhor. Meu Deus, o nosso objetivo, Pai, e deve ser sempre, meu Deus, o